Oi, gente, meu nome é Isadora Késia. Frequentemente, ou não tão frequente assim, trago vídeos aqui no meu canal falando sobre assuntos da maternidade. E hoje eu vim falar sobre um assunto que tem martelado na minha cabeça há algum tempo. E eu pensei, nossa, preciso trazer isso aqui para as meninas, para algumas pessoas aqui, para as poucas pessoas que me acompanham, pra gente refletir sobre isso, né? Eu costumo gravar esses vídeos enquanto eu pinto. Vocês estão vendo aqui que tá cheio de coisas aqui, de pinturas, porque é o período que eu trabalho, quando o meu bebê tá dormindo. E também quando eu fico refletindo, fico pensando nesses pensamentos, como uma boa melancólica. Me aprofundo bastante, assim, quando eu estou sozinha aqui nesse momento. E às vezes sinto muita vontade de gravar, de trazer esses assuntos pra cá, pra gente conversar. Então, enquanto eu tava pensando esses dias, eu me lembrei deste livro aqui. Se você nunca leu, recomendo demais. Inclusive, no meu Spotify, eu fiz um resumo de cada capítulo. Vai lá, escuta, porque é muito bom. Eu li esse livro há uns 3 anos atrás. E foi, assim, transformador pra mim. Não só na maternidade, mas pra minha fé, né, no geral, assim. Foi um livro, nossa, confrontador demais. E eu me lembrei de um capítulo, né, dele, que é o capítulo 14, e eu vou estar trazendo para vocês hoje aqui, pegando alguns ganchos de um assunto que eu tava pensando. Vou falar o nome do capítulo pra gente começar. Quantos aqui já leram esse livro? Vocês conhecem esse livro? Capítulo 14, o Evangelho e o nosso serviço, né? Esses dias eu tava pensando sobre a agenda da mãe. Caminhão passando. E como muitas vezes eu me peguei nesse terceiro puerpério, né, nesse terceiro pós-parto, porque cada filho é uma adaptação, né? Uma adaptação diferente um do outro. E eu me peguei várias vezes, assim, frustrada, de certa forma, por não conseguir cumprir a minha agenda de compromissos que eu estava cumprindo antes. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Na gestação, até mesmo quando o bebê nasce ali, eu sinto pra mim que é mais fácil você estar em outros lugares do que quando ele tá com 8 meses, 7 meses. Eu sinto que é mais fácil, porque qualquer coisinha ele dorme, só a mamãe dorme, né? E quando vai crescendo já vai tendo outras demandas. Então, eu me peguei assim várias vezes, meu Deus, com aquela sensação de não estar conseguindo cumprir as minhas agendas, não estar conseguindo fazer o que eu deveria fazer. E eu parei e me perguntei, mas peraí, o que é que eu devo fazer? Quais são as minhas obrigações? Quais são o meu principal papel nessa fase da minha vida? E aí o Senhor começou a falar comigo, né, novamente, ensinamentos não tão novos assim, mas que precisam ser relembrados, né? Eu fui na leitura do livro e ela fala assim, como que o nosso serviço, né, ela fala de serviço mais em função da igreja, de alguma comunidade, você que ajuda, você que serve às vezes no Ministério de Louvor, Ministério de Crianças, ou de mulheres, ou alguma coisa, você que serve alguma casa de recuperação, você que presta algum tipo de serviço comunitário, religioso ou não, quando a gente tem filhos, isso muda muito. Porque a nossa maior necessidade hoje em dia não tá lá fora, está aqui dentro, né? São pessoinhas pequenininhas que necessitam da gente 24 horas por dia. E o mundo, claro, tá cheio de gente precisando de várias coisas, mas aqui na nossa casa é a nossa prioridade, é aquilo que tá precisando mais, né? Aquilo que a gente consegue atender de forma mais rápida e de melhor forma, né? Isso muitas vezes, para quem já era ativo antes, né, pode gerar um conflito. Nossa, não tô conseguindo servir mais a minha igreja como era antes, não tô conseguindo mais cumprir as agendas, não tô conseguindo mais, sei lá, ter uma reunião, marcar uma reunião com as minhas amigas, ouvir alguém que tá precisando, servir alguém que tá precisando. E a gente entra num conflito, que é o que ela fala que ou tem que ser uma coisa ou tem outra. Ou a gente acha que a gente tem que
largar 100% o serviço lá fora para nos dedicar em casa, ou a gente acaba negligenciando as necessidades da nossa família para servir os de fora, né? Eu me peguei muitas vezes querendo desistir de servir na minha igreja nesse período, né? Conversando com meu esposo aqui, com uma amiga, falei, nossa, eu acho que eu vou parar. Não, eu acho que eu vou dar um tempo. Tá muito puxado, tá muito corrido, não tô conseguindo. E aí, conversando com meu marido, e ele falou, não, peraí, não precisa ser 880. Tem como você ir equilibrando, ir vendo, ponderando, mês após mês, semana após semana, qual que é a necessidade de um, a necessidade de outro, como que você pode suprir aqui, como que você pode se ausentar em algum momento, estar presente em algum momento. E ela fala assim que esse é um dos nossos problemas, né? De que ela fala que muitas vezes a gente acaba transformando as coisas em 880, né? Ela não fala com essas palavras aqui, eu tô tentando achar aqui, mas ela fala justamente isso, que não são opções excludentes, não é um ou outro. Ou eu sirvo a minha família, ou eu sirvo a igreja, ou eu sirvo a minha comunidade. Existe um meio termo ali, e é esse meio termo que nós precisamos encontrar nas nossas vidas. Porque o servir o próximo, servir lá fora, servir a igreja, a comunidade, a quem precisa, uma amiga, é um chamado de Deus para nós. Mas também servir a nossa família é um chamado extremamente importante de Deus para nós. E ela fala que ambos os campos de atuação e necessidade, dentro e fora de casa, são realmente enormes. Mas o Evangelho nos exorta a erguer os olhos e a enxergar mais do que simplesmente duas opções autoexcludentes. Assim como Jesus ordenou aos discípulos, devemos manter nossas lâmpadas acesas até que ele retorne. Ter filhos não é um comando de apagar as nossas lâmpadas. De igual modo, também, não devemos acendê-las somente fora de casa. Nosso dever é manter nossa lâmpada acesa e ensinar nossos filhos a nos imitar. Então, não é uma tarefa fácil, assim. Então, não é porque é da vontade de Deus, é algo bom, é algo correto a se fazer que vai ser fácil. Não é uma tarefa fácil, né? Cuidar da família é sim algo que Deus nos deu, uma responsabilidade, um presente, mas isso não quer dizer que é fácil. E servir também ao próximo, ao outro, é um chamado de Deus para nós e não quer dizer que vai ser fácil. Muitas vezes eu me vejo caindo também nessa cilada de que eu não vou servir ao outro porque eu preciso cuidar da minha família 100%, eu preciso estar aqui, preciso manter todos seguros e salvos, preciso dar o meu melhor para que tudo ocorra bem, porque senão, se eu não estiver aqui o tempo inteiro, as coisas não dão certo. E eu vejo que o quanto o Senhor nos ensina, né? Porque nós, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria perfeição, não vamos conseguir dar conta de tudo, não vamos conseguir cuidar da nossa família melhor do que Ele, né? Então, que você possa também parar para pensar de que servir ao outro é entrar num lugar de confiança em Deus, confiança de que somente Ele vai cuidar da nossa família de forma perfeita, de forma 100% perfeita. Nós, por mais que a gente se esforce, dê o nosso melhor, né? Esse é o nosso papel, nós não vamos conseguir cuidar dos nossos 100% tão bem, tão maravilhosamente da forma como Deus faz. E muitas vezes nós queremos estar lá fora, queremos mostrar o nosso serviço para validar a nossa funcionalidade, para mostrar o quanto nós conseguimos dar conta de tudo, o quanto nós conseguimos ser uma super mãe, dar conta das coisas de fora, das coisas de dentro. E esse também não é um sentimento correto, sabe? Isso não é a motivação correta de servir. Não é mostrar o quanto nós somos boas, o quanto nós somos suficientes, o quanto nós conseguimos fazer algo. Acredito que o nosso coração precisa estar alinhado nesse aspecto também. Então, o servir, ele nos ensina muito, sabe? Porque ele nos ensina não a mostrar que nós somos boas o suficientes, mas ensina que a nossa dependência é em Deus. O quanto que, apesar de ser fracas, o Senhor ainda nos escolhe para usar.
apesar de ser tão atarefadas e de tão cheia de coisas para fazer, o Senhor escolhe as nossas imperfeições para ajudar outra pessoa. E ela fala que algo que eu achei engraçado, que é assim, gente, muitas vezes servir ao outro é muito melhor do que servir em casa, porque lá fora as pessoas pelo menos te agradecem, tudo que você faz, as pessoas ficam muito gratas. Já em casa, a gente só ouve reclamação, murmuração, choro, birra, por tudo que a gente faz durante o dia todo, é como se fosse invisível. Então, tem todas essas questões assim também sobre o servir. E algo que eu acho interessante que ela fala, né, é que muitas vezes ela tá tão cansada que a última coisa que ela quer é sair de casa e encontrar alguém na igreja, ter que conversar, ter que socializar, ter que, né, mostrar um sorriso amarelo, assim, super falso. E eu me identifiquei com ela, porque teve uma vez, vou contar rapidinho pra vocês, para esse vídeo não ficar longo, que eu fui servir na minha igreja, no culto de jovens, e eu tava, assim, muito cansada nesse dia, muito mesmo. Gente, eu fui pelo meu compromisso, pela minha palavra que eu tinha dito que eu ia, porque eu tava muito cansada. Passando muitas noites sem dormir e com início de gripe, de sinusite, aquela coisa toda. Eu falei, mas eu vou. A última coisa que eu queria era ter que conversar com alguém. E eu lembro que eu tava assim, tão cansada e tão necessitada, de que no momento do louvor, gente, eu aproveitei que tava tudo escuro, que tava todo mundo gritando, adorando. Gente, eu chorei tanto. Eu chorava todas as minhas lágrimas que eu não conseguia chorar em casa. Porque se você é mãe, você sabe que a gente não tem tempo pra chorar em casa. Não temos esse luxo de sentar e de chorar em casa. Eu tava assim, entalada há muitos dias querendo fazer isso. E não tava conseguindo, enfim, tava numa fase. E eu lembro que foi assim, aproveitei aquele momento pra me derramar diante do Senhor. E eu ficava assim, né, naquele conflito. Gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Né? Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Poderia estar em casa, poderia estar fazendo tantas coisas. Mas o Senhor me chamou para aquele dia, para poder servir. E para poder me entregar, para poder receber também aquilo que Ele tinha para mim naquele dia. E naquele mesmo dia eu pude conversar com outras pessoas jovens que não estão passando os mesmos problemas do que eu, não estão vivendo a mesma fase do que eu, mas que ainda assim o Senhor usa para falar conosco, para nos edificar, para nos mostrar coisas que não estamos vendo. Porque muitas vezes nós mães, nós temos a tendência de querer conversar só com quem é mãe, de querer fofocar, né, desabafar e contar das nossas vidas só com quem é mãe, só com quem tá passando os mesmos problemas do que nós. E isso é ok, é muito bom, tudo bem. Mas no Evangelho, nós somos chamadas e confrontadas a andar também com pessoas diferentes de nós, que estão vivendo coisas completamente diferentes de nós, e ainda assim aprender com elas. E ainda assim também ter o que ensinar para elas. Então, a vida com Cristo, né, não faz muito sentido. É servindo que nós somos o primeiro, é dando que nós recebemos. E quando nós temos filhos, né, pequenos, bebês principalmente, é muito achar esse meio termo não é fácil. E a própria autora fala aqui também que a parte mais difícil é que ninguém pode te dizer com a qual medida certa de serviço você deve servir. Ou seja, o equilíbrio varia de pessoa para pessoa e só é encontrado quando a pessoa examina o seu próprio coração e em oração submete o seu tempo e os seus desejos a Deus. Se a sua tendência é evitar servir pessoas que não sejam da sua família de sangue, lembre-se do coração de Deus para que com os dependentes e necessitados. Ou seja, se a sua tendência é fugir do serviço lá fora, lembre-se que o Senhor está te chamando para isso. E se a sua tendência é somente servir os de fora, esquecer da sua casa, muitas vezes, lembre-se que o Senhor está voltando o seu olhar para a sua casa. Ele nos chama a viver uma vida de equilíbrio. E é isso que esse capítulo nos fala sobre serviço, né? O Senhor requer que, enxergando as demandas e necessidades ao seu redor, você faça o uso das bênçãos e dos dons que Ele lhe deu, a fim de servir ao próximo como Cristo a serviu.
é isso, minha reflexão de hoje. Lembre-se que você não está numa fase comum, né? Você tá com um bebê de 1 ano, de 2 anos, você está numa fase extremamente específica da sua vida, onde você não está disponível 100%, o 100% do tempo. Você pode estar disponível hoje, mas amanhã não. É variável a sua vida nessa fase. Então, se você não estiver conseguindo, se sentindo que não está conseguindo cumprir com as suas demandas sociais, livre-se desse fardo, livre-se desse peso. O Senhor não te chama para cumprir agendas, te chama para servir da melhor forma. E a sua melhor forma, hoje, não é igual a da outra pessoa que tá ali, é solteira, às vezes não é casada, mas não tem filhos. Quero que você entenda também que a estação que você está hoje, sendo mãe de um bebê, é completamente desgastante, é completamente diferente, sabe? Então, dê o seu melhor sim, mas não se sinta pressionada nem cobrada a cumprir uma agenda só porque os outros estão falando ou te convidando ou te chamando, que você não está correspondendo às expectativas de outras pessoas, sabe? Ou até mesmo as suas. Lembre-se que essa não é o peso que o Senhor quer que você carregue. A sua vida nessa fase é completamente diferente e essa estação vai passar. O que o Senhor está chamando o que o Senhor tem para essa estação hoje é diferente de amanhã e foi diferente do passado. Então, que o Senhor possa nos dar clareza e entendimento para viver essa fase da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém, me segue nas redes sociais e é isso, até a próxima!